Sempre que preciso pegar madeira das prateleiras de cima do meu porta-madeira, tenho que usar este banquinho verde que era do meu avô. E esse banquinho envelheceu tão bem quanto minhas ações da Blockbuster Video. Ele ficou bem instável e já não é mais tão seguro para eu usar. Então eu desenhei algo no Fusion que acho que vai servir. Aqui está uma amostra dele, minha amostra de banquinho. Ele vai ter um conjunto integrado de degraus que podem ser abertos quando eu precisar usá-lo para espiar por cima da cerca do meu vizinho. Todas as junções serão com encaixes meia madeira e entalhes. Também farei furos com rebaixo para montagem, depois preenchidos com tampões. É um design comum, mas queria criar minha versão e ver se funcionaria para mim e minha oficina. Beleza, vamos lá fazer um banquinho. Para o material, eu pensei em tentar fazer com cerejeira. Faz tempo que não trabalho com ela e eu tinha bastante para usar. O problema era que a peça que eu tinha estava se identificando como um saca-rolhas, então eu teria trabalho pela frente. A primeira coisa que eu tive que fazer foi cortar um pouco para deixá-la mais curta, assim eu não teria que lidar com toda a torção enquanto tentava deixá-la plana. Para isso, coloquei na estação de esquadria e cortei ao meio. Como era larga demais para minha desempenadeira, usei vários calços e um trenó de aplainamento para nivelar um dos lados. Assim, pude usar a desempenadeira para esquadrejar uma borda. Lá na serra de fita, eu pude refender a peça em 2 tábuas. Repeti o processo em todas as peças e usei a desempenadeira novamente para deixá-las totalmente planas. Então, o material estava pronto. Agora, a maioria das peças são tiras de 2 polegadas, então cortei várias na largura certa. Lá na serra de meia esquadria, pude ajustar o ângulo da lâmina em 10 graus e então cortar as pernas no comprimento final. Na serra de bancada, ajustei o guia angular para o ângulo certo e usei o conjunto de lâminas para fazer os encaixes meia madeira e entalhes. Cada uma das pernas recebe um corte na parte de cima, então usei meus blocos 1, 2, 3 para marcar rapidamente onde cada um deles deveria ficar. Em seguida fiz encaixes meia madeira em 2 pernas e nas partes superiores, ajustando até obter o encaixe perfeito. Com esses cortes, inverti o ângulo do esquadro de meia esquadria, mudei o lado da lâmina e cortei as 2 pernas restantes e as outras extremidades das laterais superiores. E uma vez que esses estavam prontos, era hora de começar a montar o esquadrão A, a armação em A. Bem, eu realmente adoro quando um plano dá certo. Se não der certo, sinto pelo banquinho. Mesmo assim, passo um pouco de cola junto às peças, aperto com o sargento e deixo secar. Depois de seco, posso encaixar uma trava nos entalhes de baixo e marcar onde preciso cortar as encaixes meia madeira. Depois, na serra de bancada, removo todo esse material para encaixar perfeitamente. Assim mesmo. Prendo alguns grampos, deixo de lado e repito o processo com o outro. Você deve ter notado que algumas dessas peças estão longas, e isso foi intencional. Eu pensei que, em vez de tentar medir perfeitamente, eu poderia simplesmente deixá-las um pouco mais longas, cortar a maior parte na serra de fita e depois usar uma fresa de corte rente na tupia para deixá-las perfeitas.
Depois, cada estrutura em A foi entalhada para os suportes transversais. Depois, cortei todos no tamanho certo na serra de esquadria. Montei rapidamente um pequeno gabarito na minha furadeira de bancada para que eu pudesse furar facilmente e de forma consistente todos os furos de montagem para cada um desses suportes. Depois usei uma broca maior para fazer rebaixos nos locais e embutir os parafusos. Agora eu pude passar um pouco de cola e pressionar cada um dos suportes com uma forcinha para encaixá-los corretamente. Depois que começaram a secar, pude remover os grampos, fazer um furo guia e então fixá-los com alguns parafusos para madeira. Como as pernas estão anguladas, o suporte superior de cada lado precisa ter a borda superior no mesmo ângulo. Inclino a lâmina da serra de mesa a 10 graus e corto cada peça para nivelá-las com o restante da estrutura do banco. Depois, posso colar essas peças no lugar, lembrando de usar proteção auricular enquanto faço isso por causa, você sabe, de como a cola pode ser barulhenta. Para o assento do banco, colei algumas peças de cerejeira com borda natural. Depois que secou, usei um acessório de lixa na esmerilhadeira para limpar as bordas. Centralizei o tampo e marquei a posição. Com isso, medi e marquei onde os furos de fixação deveriam ser feitos. Usei a furadeira de bancada para fazer esses furos e abrir um rebaixo neles, como nos outros suportes. Agora eu podia alinhar novamente na estrutura, prender com o grampo e depois fixar com alguns parafusos. O passo final na estrutura do banco foi fazer um furo de 1 polegada para o eixo ser instalado depois. Agora vamos fazer os degraus internos. Primeiro preciso criar suportes laterais. Para isso, colei algumas peças para formar um painel grande o suficiente para cada um. E depois que secou, questionei minhas escolhas de vida enquanto passei o dia inteiro lixando. Depois cortei-os no tamanho certo na serra de meia esquadria. E na largura certa na serra de bancada. Neste ponto, medi e desenhei como os suportes deveriam ficar em uma peça de MDF. Veja, queria criar um molde para facilitar a produção de outro banco depois que minha esposa levar este, pois ficou bonito demais para ficar em uma oficina suja. Para obter bordas nítidas e limpas, colei um pedaço de sobra temporariamente e usei a fresa copiadora na tupia para segui-lo e garantir um corte suave. Agora, com o molde criado, posso simplesmente colocá-lo sobre o meu painel e traçar em cada uma das laterais. Repeti os mesmos passos anteriores. Eu cortei a maior parte na serra de fita, usei fita crepe, cola CA e ativador para fixá-las temporariamente juntas e depois usei a tupia para deixar as bordas retas e lisas. O gabarito facilitou e acelerou tudo. Agora, com ele pronto, o próximo banco será feito ainda mais rápido. Usei a serra de fita para acertar o cantinho interno e então estava pronto para começar a marcar todos os entalhes para as travessas. E assim como antes, usei meus blocos 1, 2, 3, o que tornou isso praticamente a prova de erros, ou pelo menos era o que eu pensava. Usei o conjunto de lâminas para encaixe na serra de bancada para fazer os entalhes nessas áreas. Depois, juntei as peças das travessas e cortei no tamanho certo na serra de meia esquadria.
Fiz a furação de todos os pontos de fixação e fiz um rebaixo nos furos, assim como fiz com os outros. Assim passei cola e comecei a colocá-las no lugar. Fiz a furação para o eixo. Assim consegui montá-lo nos degraus. Para quem achou que eu não faria isso, ainda consegui usar um parafuso de cabeça chata. Agora é hora de testar se encaixa. Eu forço o eixo para dentro e depois levanto os degraus. Tem um ponto que fica um pouco saliente, então eu marquei e depois desenhei uma curva para servir de guia. Eu apoiei a peça na lixadeira de cinta e arredondei o canto até a linha do lápis. Em seguida, usei alguns dos pedaços que sobraram de antes para desenhar alguns anéis. Furei o centro deles na furadeira de bancada e depois cortei eles na serra de fita. Depois, usando minha lixadeira de disco, pude desgastá-los até o final para formar alguns espaçadores de eixo. Eles ajudarão a manter os degraus centralizados no banquinho. Agora era a hora de montar tudo. Eu girei o eixo através do quadro em A, coloquei um espaçador e depois passei o eixo pelos degraus. Deslizei outro espaçador e então empurrei o eixo para fora pelo outro lado. Como parecia e funcionava bem, segui em frente, passei do ponto sem volta e colei a cavilha para fixá-la permanentemente. A porta da frente do meu vizinho tinha acabamento de nogueira fixado só com alguns pregos finos e cola. Depois que eu cortei na medida certa, coloquei na minha furadeira e pude fazer uma ponta e suavizar as bordas na lixadeira de cinta. Com um gabarito simples, consegui rapidamente fazer a cavilha para tampar todos os furos dos parafusos. Para evitar que minha serra cortasse o banco, coloquei pedaços de fita crepe dos dois lados. Depois comecei a tampar os buracos. Eu cortei o excesso do eixo. Eu lixei todos os tampões. Usei um raspador de aço para tirar marcas de queimadura. Eu preenchi qualquer pequeno vão com um pouco de cola e serragem. Depois fiz o lixamento final. Agora eu podia aplicar o acabamento e escolhi usar só uma camada de óleo dinamarquês. É super simples de aplicar e penetra facilmente em todos os cantos e frestas. Você não precisa se preocupar em exagerar. Não é necessário lixar entre as demãos e ainda deixa sua oficina com um cheiro maravilhoso. E eu pensei, se existe uma maneira de fazer seu banquinho ficar cheiroso, então isso é algo que vale a pena considerar. Mas o acabamento foi muito fácil de aplicar e realmente destacou a cor da cerejeira. Bem, aqui está. Este é o meu banquinho. Eu nunca conheci meu banquinho de verdade. Adoro os degraus com borda natural e o assento. O desenho de cada um é tão bonito. Os tapa-furos de nogueira criam um contraste bonito. Os encaixes de meia madeira e de rasgo também tornaram essa construção bem fácil. As peças praticamente se encaixam sozinhas. Fico feliz por ter escolhido a cerejeira. Não trabalhava com ela há tempos e ela é muito bonita. É muito prático poder usar isso como uma escada para alcançar lugares altos ou dobrar os degraus e usar como um banquinho. Tem sido uma ótima adição aqui na oficina, mas minha esposa está de olho nela e talvez ela vá parar em outro lugar em breve. Isso significa que terei que fazer outra. Como tudo é de material de 3/4 de polegada, isso seria fácil. Na verdade, eu conseguiria fazer 3 usando só uma folha de compensado. Agora, se você quiser tentar fazer uma, vou disponibilizar planos muito detalhados, passo a passo, no meu site em fishershoponline.com, assim como muitos outros planos para todos os tipos de projetos.
Ei, se você acha que eu mereço, por favor, se inscreva, dê um like no vídeo e deixe um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por assistir, se cuide e até a próxima. Terminei de cortar os entalhes nas longarinas e ficaram perfeitos, certo? Errado. Esses dois estão alinhados, mas esse aqui está com quase 1 polegada de diferença. Não sei como fiz isso, mas medi completamente errado. Então, eu não sei o que vou fazer. Acho que vou apenas alargar para compensar a diferença e colocar uma travessa mais larga ali. Mas isso é ruim. Droga. Ei! Começando a suar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não, não vai entrar mais. Preciso alargar o buraco com a furadeira e tirar isso. Deve ter um jeito mais fácil. Droga, que droga. Ah, isso aqui é horrível demais. Não consigo colocar aí dentro. Certo, vamos tentar outro. Ela tá quente. Ah, droga. Ah, não. Como vou tirar isso daí? Uau. Essa é a maior aranha que eu já vi na vida. Vocês precisam ver isso aqui. Olha o tamanho dessa aranha. Nossa. Tem uma aranha enorme aqui. Vem ver ela. Tá vendo ali? Nossa.